Eu vou te mostrar o caminho hoje, até o final da apresentação de hoje. O caminho para você ter comunicação efetiva, equipes engajadas e resultados extremos em 90 dias ou menos. E agora, o que vai diferenciar o líder na média e você como líder de sucesso, você que tem a liderança na prática, que está no caminho da sua liderança de elite, é a sua persistência. Porque vence quem permanece até o final. Meu nome é Carlos Oios, eu sou criador do movimento do líder de elite. É um prazer enorme estar aqui com você. Então, acho que você merece saber de onde eu venho, você merece saber por que você deveria prestar atenção no que eu estou falando. Ok? Maravilha? Então, eu vou passar muito rapidamente aqui alguns minutos de pessoas falando do meu trabalho, da experiência que tem comigo, e aí você vai ver se vale a pena prestar atenção no que eu tenho para te dizer hoje, tá bom? Eu sou Andressa Ferreira Gil, a minha empresa é a FG Assessoria Virtual e a minha empresa de secretárias compartilhadas. Me chamo Alexandra, atualmente trabalho numa fintech global, sou responsável pelas operações na América Latina como um todo. Indiretamente, nós suportamos mais de 70 pessoas e equipes diferentes. Meu nome é Débora Castro, sou produtora visual, tenho uma empresa, e eu ajudo as pessoas a contar a história através de vídeo. Eu sou Adriano, cuidado aqui da Global Sky, Solar. A nossa empresa hoje é direcionada, com foco, né, 100% em energia renovável. Eu me chamo Aline, estou à frente da empresa Aplica-se, uma empresa na área de marketing. Atualmente sou o CTO da Cypher. Comigo, 30 pessoas. Somos 30 pessoas hoje no time de produto da empresa. Eu sou Franciele Francoto, né, que o pessoal me chama. Sou consultora da Natura desde 2004. Tenho 3 franquias, só abri mais uma, que são lojas franqueadas da Natura. Entender como o outro entende, né? O óbvio só existe pra gente. Eu acho que isso ficou muito claro nos seus treinamentos, né? A gente conversar com o outro, com a minha equipe, da forma como elas entendem, né? Eu tenho mais resultado. E também a gente pegou várias dicas de comunicação com o cliente. O cliente, nossa, ele tá na correria, no dia a dia da empresa, ele tá pensando em 10 mil coisas. Não necessariamente naquilo que a gente está executando. O treinamento me ajudou muito na comunicação, evoluiu bastante. No começo do treinamento, eu tinha muita dificuldade de compreender e, ao mesmo receber a comunicação, né, como de mão dupla. Atualmente, eu consigo ter uma comunicação mais objetiva e mais conclusiva para com meus pares e com a minha equipe. Em mais ou menos 2 meses e meio, eu melhorei muito a minha comunicação, principalmente a parte da inteligência emocional. Eu descobri que eu era, assim, zero nisso. Mas melhorei muito com o fornecedor, com sócios, mas também na minha vida pessoal, né? Minha família, e meu filho, amigos e tudo mais. A gente aprende a se comunicar melhor, né, com as pessoas, com os funcionários. E também a gente aprende a se fazer entender. E a se fazer entender sem imposição. Sem aquela imposição, sabe? Aquela coisa de eu sou o chefe, eu mando, eu resolvo. Não. Uma comunicação que flui dos dois lados, né? E você está na sua posição, né, como líder, como gerente, como, né, dono da empresa, enfim. E, sabe, o empregado, ele sabe disso e te respeita. A comunicação, ela evoluiu quando a gente acaba conseguindo realmente emitir e direcionar, né, principalmente para as pessoas que trabalham comigo da equipe, de forma efetiva, né? Eu tinha, às vezes, alguns problemas de passar uma comunicação e acabar as pessoas que trabalham junto com a minha equipe não conseguir compreender exatamente o que eu estava emitindo. Isso gerava um conflito, porque eu acabava gerando, às vezes, não o resultado do trabalho do cliente que era efetivo. Eu melhorei também a habilidade com conversas difíceis. E isso me permitiu melhorar ali a minha comunicação com o time, o engajamento do time em torno dos nossos objetivos. Com a equipe, né? Então, aprender a ser muito mais assertiva na comunicação com a equipe, por exemplo. Então, deixar muito claro as metas, como que a gente faz para chegar nas metas, sempre pautar em números, sempre dar esse feedback para o líder, ensinando o líder para dar o feedback para a equipe. Usar impactos que teria no cliente, ser mais assertivo no que a gente entrega para ele também, e até mais proativa que ficou, né, nesse sentido de com acompanhamento de comunicação, na verdade, né? Para entender a forma como uma interpreta não é a mesma da outra, cada um tem um perfil diferente, tem essa pessoa que é boa nisso e não é em outra coisa. Então a gente fez todos os ajustes dentro da empresa para que fluísse e olha o resultado delas, assim, ainda bem que ali elas ficaram mais aliviadas e ficaram muito mais produtivas também. Tanto a comunicação da minha parte, como para que o recebimento das comunicações vindas desses outros departamentos, hoje são feitas mais claras e com maior liberdade. Uma melhora muito considerável na relação interpessoal. A partir do momento que eu entrei nesse processo, as pessoas começaram a elogiar a minha comunicação. Isso acho que foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu, né? As pessoas falaram, nossa, eu tô me sentindo inspirada, inclusive, a melhorar também por sua causa. Então eu achei assim incrível. Eu realmente me inspirei e eu achei isso magnífico, né? Teve uma escalabilidade, vamos falar assim, melhor. Nós tivemos a mudança da água para o vinho com relação aos nossos processos, né? Então, a gente tinha processo muito travado, muito preso, sem muito controle e com custo elevado. Então, assim, a gente teve um treinamento, nós conseguimos identificar sistemas que nos atendem melhor por um custo
melhor. Conseguimos ganhar otimização do nosso tempo, porque quando você tem uma ferramenta, né, que te ajuda no seu controle, na sua administração, em todo o seu processo, em todo o funil de vendas que a gente tem, a gente otimizou todo o nosso tempo. E tempo é dinheiro. A dinâmica, ela mudou porque eu comecei a aplicar algumas ferramentas, como ferramentas de feedback, né, algumas ferramentas de parte de cultura, né, outras ferramentas, a parte de inteligência emocional, eu acabei aplicando um pouquinho com eles, então eu consegui acabar tendo alguns resultados que eu não tinha antes. Então, eles conseguiam trazer esses feedbacks a mim e a gente conseguia ter uma comunicação e um relacionamento mais transparente. O programa nos leva a nos conhecer mais, entender as habilidades que nós temos que evoluir, as habilidades que nós ainda não sabemos que temos que evoluir, né, nossos pontos cegos, principalmente. A gente consegue definir um bom plano de ação ali para poder desenvolver essas habilidades. Porque hoje em cada loja tem uma representante ali. Então, seria impossível eu fazer tudo que eu faço, né? Manter 3 lojas. Como que eu estou em três lugares ao mesmo tempo? Então, eu consigo ser mais efetiva em cada lugar, mesmo não estando, né? Mesmo ficando super pouco em cada loja. Desde o treinamento disso, eu senti que eu precisava trazer mais algumas pessoas. Então, eu trouxe mais 2 pessoas para aqui e agora eu consigo duplicar a quantidade de clientes. Hoje eu tenho um time muito engajado que consegue compreender o meu pensamento, né? O que eu gostaria que fosse atingido no objetivo. Toda essa comunicação que fica no subjetivo das pessoas, hoje ela é objetivo. Outra coisa que eu tive foi tomadas de decisões mais certeiras. Então, eu aprendi a decidir e saber o que eu queria naquele momento. Quem economizou muita grana com isso, tá? Muito dinheiro. A gente teve sim um resultado tremendo. A gente começa a ter uma visão totalmente diferente daquela que a gente sempre teve na vida. Tipo, não estou falando de certo, errado, nada disso, né? Estou falando de visão sistêmica do negócio. E não só do seu negócio, né? Mas em si, como nós como profissionais. Né? Eu senti crescimento pessoal na minha vida. Não foi só o profissional. Essa confiança que eu acabei adquirindo em enxergar os meus próprios valores, eu não teria executado hoje da forma como eu executo. E agora a gente está aumentando o nosso portfólio, na qual eu vou conseguir dar pelo menos ali 30% de aumento em questão da própria cartela de clientes. Você sempre ressalta isso. A gente olhar pra gente e a gente se reconhecer naquilo que a gente está fazendo e ter muito certo, assim, né, da nossa missão, dos nossos valores, de quem a gente é, para que a gente possa passar isso para as pessoas. Com certeza é um dos diferenciais do seu trabalho. Porque toda vez, às vezes, a gente está no meio do desafio, eu falo assim, não, mas eu tenho um porquê de eu fazer isso, né? Eu sei o que eu tô fazendo, e às vezes, por mais difícil que seja, né? Tomar uma decisão, desligar um funcionário, mexer na equipe, enfim. Agora, eu consigo pensar no crescimento da empresa e na estruturação. Eu percebo um time mais unido, né? Eu consegui trabalhar com eles os desafios das lideranças, né? Com isso a gente conseguiu e tem conseguido, né? Cada vez mais atingir nossos resultados. Acho que talvez aí coloque um ponto bem claro de como eu posso ajudar você hoje nos 5 erros que a gente precisa evitar na nossa liderança para a gente ter resultados incríveis. E sempre tem 2 formas da gente fazer uma coisa: fazer a coisa certa ou a coisa errada. E hoje eu vou te mostrar a forma certa, o caminho para você fazer a forma certa, falando da forma errada. Primeiro falando da forma errada e depois um caminho para você fazer a forma certa. Então fica ligado por isso. Agora que você conhece um pouco do meu trabalho, eu gostaria de mostrar rapidamente um pouquinho como é que eu cheguei até aqui. Né? Quando você vê essa história, vê os resultados que as pessoas têm, os meus alunos, mentorados, meus clientes, fala assim, nossa, para aí foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil. Eu sou, de certa forma, muito parecido com você. Eu cresci numa cidade do interior, chamada Assis, São Paulo. Eu não sei se tem alguém aqui que é de Assis, São Paulo. E deixa eu mostrar a cidade aqui para vocês, que você vê que é uma cidade pequena, né? Hoje eu trabalho em Campinas, hoje eu atendo, inclusive, pessoas que estão fora do país, mas eu vim do interiorzão mesmo, sou bem caipira, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela para você ver a cidade, né? A cidade de onde eu vim, né? Eu vim aqui de Assis, na verdade eu nasci em Santos, mas eu cresci em Assis. Essa aqui é a minha família, esse gorducho aqui sou eu, esse cara de nerd aqui sou eu. E a partir daí a minha infância foi muito tranquila, foi bem simples, mas de certa forma eu comecei a ter alguns desafios que me ensinaram muito de como lidar a minha própria vida, liderar a minha própria vida e a vida das outras pessoas. Eu acredito muito nisso aqui. Que a nossa liderança, sendo a mão direita, começa pela autoliderança. E se a gente não tem esse nível bem equalizado, se eu quero liderar, mas eu não sei me autoliderar, vai chegar algum momento no meu momento. Eu me travo. Então, eu sempre preciso acompanhar a minha autoliderança e a minha liderança para um nível cada vez maior. E quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticado com osteosarcoma, que é um câncer extremamente agressivo, muito intenso. E eu, no meio da minha família simples, né, meus pais eram professores e que a gente tinha tudo que era necessário, mas a gente não saía para comer toda semana, era um negócio diferente, né, uma família com 4 filhos. E aí eu fui ser atendido no SUS, atendimento, na verdade nem SUS era atendimento médico gratuito, porque meus pais eram professores, a gente ia do interior, ia para São Paulo fazer o tratamento. E a situação que nesse momento, em determinados momentos, você tem certas decisões que você pode fazer, e dependendo do tipo de decisão que você fizer, eu quero que você
pense muito como é que você está conduzindo a sua vida como um todo e como a sua vida se encaixa na liderança e como a sua liderança se encaixa na sua vida. Porque eu acredito que aqui você vai ter uma lição muito importante, assim como eu tive. Nesses 14 anos, eu passei 1 ano e meio fazendo tratamento médico, quimioterapia, perdendo cabelo, muitas viagens. Tinha bons tratamentos, mas era um hospital público. Tinha a baratinha que subia no poste de soro, né? Quem conhece o hospital público, eu não sei como é que está a condição agora, mas na minha época era bastante desafiador. E eu fiquei com uma perna ruim, sequelada, durante quase 13 anos da minha vida. E eu estava muito apegado a esse caminho, a minha perna, que era uma vida ok, mas era uma vida limitada. Eu não conseguia dobrar minha perna, ela tinha as limitações para entrar no carro, sair do carro, ela me doía. Eu comecei a usar uma bengala, depois eu tinha que começar a muleta, tinha que usar uma joelheira de metal. E a vida estava definhando, até que finalmente, depois de 13 anos, eu tomei uma decisão de amputar a minha perna. Hoje eu tenho uma perna mecânica, e eu posso dizer para você que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E hoje o que eu faço é ajudar líderes a tomarem decisões difíceis, de abrirem mão daquele caminho que não funciona mais. Aquele caminho que é um caminho medíocre, é um caminho limitado, é um caminho bloqueado. Meu convite para você é para você tomar consciência na sua vida agora, nesse momento. O que você precisa fazer? Qual a decisão que você precisa tomar para destravar a sua liderança? E essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para você. Não postergue uma decisão importante na sua vida. Porque se você está no caminho errado, se você está num trem indo na direção errada, e você sabe que você está numa direção errada, vai chegar um momento que você vai ter que descer do trem e voltar na direção contrária. Porque esse trem está na direção de uma parede, na direção de um abismo, e você sabe que está errado. Mas você já investiu tempo, você já investiu energia. Eu fiz 1 ano e meio de tratamento, eu estava ali, minha perna estava lá. Não! Tem certas coisas que você precisa cortar, que você precisa interromper. Precisa interromper um processo de intolerância com o seu chefe, uma incompetência de pessoas que estão na sua equipe, seus pares que estão puxando seu tapete, aquele jogo de política, algo que você precisa fazer, que você precisa abrir mão. Quando a gente se permite, a gente consegue fazer coisas como essa. Né? Saltei de paraquedas com a prótese, lutei boxe com a prótese. Então, são coisas que me permitiram fazer, depois que eu coloquei na cabeça de que eu controlava a direção da minha vida, que eu controlava o meu caminho, que eu controlava a minha liderança, o que eu queria experimentar. Quando eu desenvolvi o trabalho nas organizações, eu focava demais na parte técnica. Porque eu focava tanto na parte técnica, eu sou formado em engenharia da computação originalmente, e eu entrei programando sistemas, entrei num laboratório de pesquisa, depois na IBM, e depois eu fui para os Estados Unidos para trabalhar na IBM. Fui para ficar 1 ano, acabei ficando 9. Por quê? Por causa da minha habilidade técnica. Foi massa, foi show, foi bacana, mas tinha 2 grandes problemas. Primeiro, que a minha vida estava em piloto automático. Eu não tinha noção do que realmente fazia as pessoas entrarem em movimento. Eu não tinha a menor informação. Ninguém tinha me ensinado, em 10 anos de multinacional, o que eu precisava fazer, que era o mais importante para a liderança. Eu só sabia da parte técnica. Eu trabalhava, crescia devagar, tinha uma recompensa, porque tecnicamente eu era muito esforçado e era bom tecnicamente, mas eu não sabia a questão da liderança. Eu não sabia o que o chefe esperava de mim. Eu não sabia quais eram os jogos por trás do jogo. Eu não sabia qual que era a demanda. Eu não sabia o que era fundamental para eu continuar crescendo na minha carreira. Eu comecei a identificar que não era a melhor tecnologia do mundo, não eram os melhores sistemas, você podia ter documentado os melhores processos, mas era como as pessoas trabalhavam. E eu não tinha essa clareza de identificar o que era, por que fazia as pessoas renderem mais do que as outras do ponto de vista não técnico. Eu achava que era política, eu achava que era fofoca, eu não entendia networking, eu era péssimo de networking. Hoje uma das minhas especialidades é networking, mas eu era péssimo em fazer networking. Eu só queria fazer o trabalho e baixava a cabeça. E como eles colocavam cada vez mais trabalho, e eu estava numa mentalidade de liderança executora, não executivo, não estratégico, o que eu fazia? Eu trabalhava no final de semana para continuar compensando o meu trabalho. E isso acabou destruindo. Uma das coisas que destruiu o meu relacionamento, meu primeiro casamento. Eu voltei dos Estados Unidos com a vontade de poder salvar meu casamento. E aquilo que era ruim ficou pior. Já aconteceu isso para você? Quando você está querendo corrigir o problema superficial. Eu voltando dos Estados Unidos para o Brasil, achava que ia corrigir o meu relacionamento. Porque eu trabalhava demais, eu negligenciava em casa, já comecei a me desinteressar da minha esposa. E aí o que acontece? Eu estava focando em corrigir os erros da superfície. E é isso, mais uma vez, que eu quero trazer para você. Quando eu apresentar os 5 erros, você vai perceber que esses erros eles estão profundos. Eles estão enraizados e muitas vezes no seu subconsciente você não tem nem consciência de que você está cometendo esses erros, porque você está corrigindo os erros a nível de superfície. Você está tentando enxugar gelo, quando na verdade você precisa arrancar a erva daninha pela raiz. Só que aí eu decidi uma coisa, que eu iria mudar. Eu decidi, eu falei, sabe o quê? Eu preciso investir em mim,
A diferença que faz a diferença não é conhecer mais uma linguagem de programação, dentro que fazia sentido para mim como engenheiro, não era saber mais uma técnica, não era aprender mais uma ferramenta, não era ter um processo lindo e maravilhoso. O que realmente ia fazer a diferença para mim é eu saber lidar com pessoas. E isso foi um grande despertar. Então, quando eu voltei para o Brasil, isso nos idos de final de 2006, eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E no primeiro curso, eu me separei. Porque a coisa ficou tão óbvia que aquilo estava quebrado. E eu continuei. E eu fiz, assim, foram mais de 12 anos investindo em mim. Eu coloquei mais de 367 mil reais no meu investimento pessoal, no meu investimento profissional, para eu poder entender como as coisas funcionavam, para eu poder entender como as pessoas funcionavam. Certificações aqui no Brasil, fora do Brasil, teve curso de 1 mês no Chile, para eu entender como essa máquina humana funcionava, como eu funcionava para poder ajudar as pessoas. E aí o que acontece? Eu percebi que eu tinha uma série de chaves que praticamente todo mundo que eu conhecia não tinha essas chaves. Praticamente todo mundo que eu convivia não tinha essas chaves. Só que muitas vezes você tem a chave e leva um certo tempo para desenvolver, especialmente quando você está sozinho. E não é difícil, como líder, a gente tocar uma equipe, tocar uma empresa, tocar uma comunidade sozinho, quando você não tem pares para conversar. Qual que é a grande dificuldade do líder de se abrir? Porque se ele vai falar com o chefe, vai mostrar que é incompetente. Se ele vai falar com o par, com os pares, pessoas que estão no mesmo nível, vai mostrar, talvez, uma certa possibilidade da pessoa puxar o tapete. Você dá informações privilegiadas que alguém pode colocar. Então, o líder, ele vive com medo. Porque ele não tem informação, não tem com quem conversar, e vai falar com subordinados, é pior ainda. Subordinados, que subordinado sabe, né? Subordinado não sabe nada ali, a maior parte do tempo. Tá ralando. Então, o que acontece é que os líderes, cada vez, eles se fecham mais, eles se apegam aos processos, só que eles esquecem do principal, que são as pessoas, que são os seres humanos. E eu, nessa minha jornada, nesse monte de curso, eu sentei na cadeira de estudante, da mesma forma que você está sentado aí, dezenas de vezes, foram milhares de horas de estudos. Processo de coaching que eu recebi o coaching, processo de mentoria que eu recebi mentoria, aconselhamento, entender um pouco melhor como é que eu poderia organizar as coisas, muita formação, como eu falei aqui e fora do país. E aí eu falei, não, eu vou levar isso para frente. E aí o que acontece quando você coloca um foco, você coloca uma determinação para você colocar as coisas para frente, você começa a colocar resultados. E as pessoas começam a ver os resultados. E as pessoas querem um pouco mais desses resultados. Cada 10 pessoas que estão na sua equipe, hoje, cada 10 pessoas, na média, que você convive, e essa pesquisa Gallup é mundial, inclui a América Latina, inclui o Brasil, de cada 10 pessoas, você tem 3 pessoas que realmente estão mandando bem. Você tem 3 pessoas que realmente estão engajadas. Você tem 3 pessoas que realmente estão comprometidas com o trabalho. É 30%. Ele fala, peraí, os outros vagabundos, o que eles estão fazendo? Calma, não tipo de vagabundo, mas tem 3 pessoas ali que estão totalmente desengajadas. Provavelmente estão falando mal do chefe, estão falando mal de você, estão procurando emprego. Não é nem fazer o mínimo necessário, porque o mínimo necessário são mais ou menos 4 pessoas que estão na média. Estão ali empurrando com a barriga. Eu sou dono de empresa e eu sei o custo que é isso para a minha empresa. Como líder, talvez você não tenha um peso direto no seu bolso a curto prazo, mas a médio e longo prazo, no seu orçamento, no seu budget, isso é um custo muito caro para você. E o custo é muito mais caro a longo prazo na sua carreira. Porque o sucesso que você não tem hoje é porque você não aprendeu alguma coisa e você está mantendo uma equipe que está desengajada, que não se compromete. E é possível, sim, ser acima da média. Então, vai lá, anota. 5 maiores erros. Primeiro maior erro da liderança. Número 1. Não focar nos resultados de hoje. Eu tenho quase certeza que algumas pessoas dizem, como assim, cara? O único que eu faço é focar nos resultados de hoje. Eu garanto pra você que você não faz. Você começa muito bem. Líderes têm uma intenção muito boa de trazer os resultados. Só que eles se perdem. Eles se perdem no dia a dia porque não tem sistemática, porque não tem processo, porque não tem uma equipe forte. E aí começa a resolver picuinha, começa a resolver problema, sai do estratégico, sai do tático, vai para o operacional e quando percebe assim, o que eu fiz hoje? Pergunta para um líder, ou pergunte para você mesmo. Quantos dias você termina o dia e fala, o que de fato eu fiz de valor hoje para minha equipe, para minha empresa, para minha organização? É triste. É muito triste. Se você não tem uma sistemática, se você não tem um método, você acha que você está focando nos resultados de hoje, mas a maior parte do tempo você está resolvendo o problema. E as desculpas típicas, tá? As desculpas típicas em relação a isso eu não tenho tempo, o problema é meu chefe, eu não tenho autonomia, porque eu não consigo focar no resultado de hoje, a minha equipe não entrega. Cara, desculpa te trazer uma coisa clara aqui. A responsabilidade de você estar onde você está, com a equipe que você tem, é sua. Pode ser que você tenha herdado a sua equipe, pode ser que você tenha sido promovido, pode ser que você tenha feito uma mudança lateral e simplesmente você acabou com a equipe. Só que o fato é o seguinte, no momento que você aceitou aquela equipe, é sua responsabilidade. Eu diria mais, citando Vincent Lombardi, né, o contrato da liderança, a liderança é um contrato, você tem a obrigação de cuidar dessa equipe.
E o que eu encontrei, na maior parte das pessoas que têm cargos de coordenação, liderança ou gestão, é que elas caem em uma de 3 situações. A maior parte, tem um caso excepcional, mas a maior parte das pessoas, um grupo de pessoas, um grupo de líderes, ele conhece as técnicas de gestão, mas ele não consegue lidar com pessoas direito. Gestão de pessoas. Muito difícil para mim no começo, porque eu vim da área técnica, formado em computação, era programador, comecei nessa parte como líder técnico, depois gerente de projetos, depois executivo, empresa de tecnologia. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para uma empresa de tecnologia, uma outra multinacional. E a dificuldade era sempre a parte humana. Cara, tecnologia é fácil. Processos é fácil. O dificuldade do processo é implantar o processo. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas. Coordenadores, líderes e gestores. Eles entendem técnica, eles entendem os entregáveis, mas eles não entendem de pessoas. Ou sofrem para lidar com pessoas. O segundo grupo é o oposto. Cara, está super bem com pessoas, o cara é amigão, gente boa, maravilha, consegue falar com as pessoas entendem, mas não tem métrica, não tem processo, não tem gestão, não tem mentalidade de projeto. E aí o que acontece? Para não entrar em conflito, como a pessoa não sabe, vai barrigando essa parte. E aí é o líder papai, o líder legal, ou a líder chefe, líder mãezona. E tem o terceiro grupo que não sabe nenhuma coisa nem outra. Quem não sabe o que está fazendo a liderança, ainda está descobrindo como é que ela chegou lá e fala, meu Deus do céu, me tira daqui. Você conhece alguém talvez muito intimamente? Como é que eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, essa equipe quer me trucidar, me entrega o resultado. Eu sei que é duro, é triste. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem esperança, sim, você tem esperança, tem uma chance, tem jeito de fazer diferente. E você acabou de ver testemunhos aqui de pessoas que eu ajudei, que sim, puderam mudar as regras do jogo. E reescreveram o processo. Nós temos 3 blocos de informação. Aquilo que eu sei, aquilo que eu sei, que eu não sei, que é muito maior do que aquilo que eu sei. Eu tenho o nível de maturidade que nós temos é quando a gente percebe que o que a gente não sabe é muito maior do que aquilo que a gente sabe. Só que aí não está o perigo. Porque você tem pelo menos uma vaga ideia de onde está acontecendo. O grande problema é toda a quantidade de informação que você não sabe que você não sabe. Então, se você não está entregando os resultados de hoje, em breve, você vai ser uma carta fora do baralho. Ou você não vai crescer, ou você não vai receber um aumento por mérito, ou você não vai ter promoção. Anota aí. Erro número 2. Maior erro da liderança número 2. Não focar nos resultados do amanhã, nos resultados do futuro. As pessoas não priorizam. As pessoas não se desenvolvem. E quando elas não desenvolvem as outras pessoas, elas estão cavando a própria cova profissional. Por quê? Porque hoje, a dificuldade que você tem hoje em lidar com pessoas 360 graus, com o seu chefe, com o seu par, com o seu supervisionado em casa, essa inabilidade te dificulta entregar os resultados de hoje. E esses desafios de conflito, jogo emocional, esse leve e trás, esses probleminhas do dia a dia, isso aí come os resultados de hoje. E aí você está sempre correndo atrás do prejuízo. E como você está correndo atrás do prejuízo, você não consegue focar em treinar e desenvolver sua equipe. E aí o que acontece? Você está cavando uma vala ainda maior para o seu futuro. E como é que faz para você fazer isso? Você precisa organizar seu tempo de tal forma que você foca no hoje e uma parcela tempo amanhã. Porque se você tivesse todas as habilidades e competências que você tem hoje, se você tivesse uma equipe engajada, que não precisa saber tudo, mas está comprometido, veste e sua camisa e entrega os resultados hoje, você começa a pensar de uma visão estratégica para começar a desenvolver essas pessoas para a próxima gestão, para o próximo futuro e preparando sucessores. Porque se você não está focando no sucesso futuro seu e da sua equipe, da sua empresa, lamento, brother, sister, você vai estar com os mesmos problemas. E aí, eu vou dizer o que eu costumo ouvir de líderes. Eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho autonomia. Sabe como é que você faz quando você não tem tempo? Você melhora a sua priorização e para de fazer aquilo que não tem tempo, que não tem sentido. Deixa os bons para ficar no ótimo. Deixa no bacana para focar no excelente. Quando você não tem recurso, o que você precisa fazer é trabalhar de forma inteligente para desenvolver os membros da sua equipe de uma forma estratégica. Tem formas de fazer isso. Todo desafio que você não supera vira seu limite. O maior erro de liderança número 3 é não focar ou não guardar a cultura. Vou explicar o que é cultura de uma forma bem simples. É um conjunto de regras, faladas ou não faladas, comportamentos, hábitos, rituais, forma que as pessoas têm de interagir, sistema de valores que as pessoas têm. Então, o fato é o seguinte, na sua família você tem um tipo de cultura, você tem um jeito de trabalhar. Na sua empresa você tem um tipo de cultura. Na sua comunidade, na igreja, tem um outro tipo de cultura. E todo mundo tem cultura numa equipe, numa empresa, mesmo quando não escreveu a cultura formal no seu código de cultura. E aí que o bicho pega. Porque se você nunca escreveu uma cultura formal, a cultura, ela simplesmente se formou e se disseminou pelos cantos, com subterfúgios, e está nas sombras.
E quando o líder não foca na cultura, é um desastre. E eu vou dizer por quê. E funciona mais ou menos assim. A cultura mantém uma empresa ou uma equipe. Quem sustenta o jeito da empresa trabalhar, uma equipe trabalhar, é a cultura. Se você tem uma cultura que é ruim, você vai ter uma equipe ruim, uma empresa ruim. Não tem jeito, não tem milagre. Só que, quem que mantém a cultura? O que sustenta a cultura é gestão. Garantir que você tem os rituais, que você tem os hábitos, que você tem as celebrações, que você tem esses momentos. É processo, é projeto, é sistematização. A gestão mantém a cultura mantém a equipe, mantém a empresa. E quem muda a cultura, ou quem cria a cultura, é a liderança. Então, se você não gosta da cultura, você precisa mudar. Se você é líder, você talvez não consiga mudar a cultura da empresa, mas você consegue mudar, com esforço, a cultura da sua equipe. A cultura que mantém a equipe e a empresa. E se você não foca como gestor, como líder, como supervisor, como responsável, superintendente, como diretor, ou como se leva na cultura da empresa, a cultura ela vai se movimentar sozinha. Por quê? Porque a cultura ela é feita do comportamento, dos valores e dos princípios das pessoas. Caso verídico. Eu tive um CEO que eu atendi, e ele falou, nós estamos perdendo a cultura. Ele era founder da empresa. Aí eu falei, legal, me fala quais são os princípios da empresa. Quais são os princípios da empresa? Aí eu falei, peraí. Não é maldade, tá? Mas se você não sabe quais são os seus princípios e valores que norteiam a empresa, como é que você espera manter a cultura? Aí ele trouxe, e aí eu falei, qual desses princípios e valores que você tem aí no seu código de cultura que combate a mudança que você está vendo acontecer nas suas trincheiras? Ele, nenhum. É por isso. Você não consegue proteger a sua equipe, sua empresa e os seus resultados se você não tem uma cultura forte, que protege você. Então eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito sério, é muito grave. A cultura mantém a empresa e a equipe. O que mantém a cultura é a gestão. E você só começa e muda a cultura com a liderança. Não é como gestão. Sintomas de quando a cultura está ruim. Reclamação, culpa, apontação de dedos, burocracia, desorganização, comunicação cheia de problema, processo quebrado e inexistente. Quarto, como é que você lidera? A partir da sua autoliderança. Então, se você quer saber onde você precisa mudar, como é que você influencia a sua equipe, pega seu telefone, tira uma selfie, ou olha para o espelho e fala, você precisa mudar se você quer que a sua equipe mude. Tinha uma pessoa, ele era coordenador de produção de uma fábrica, tá? E ele tinha muito problema com o chefe dele como sócio. O que eu ensinei ele? Ele falou, cara, vamos fazer um exercício. Se coloca no lugar dessa pessoa que você não gosta. Desde o momento que ele acorda, a hora que ele acorda, ele sai da cama, ele interage com as pessoas na casa dele. Como é que é a interação com a família dele? Como é a interação com os filhos? Ele chega, que tipo de problema ele recebe que você nem fica sabendo? Como é que é a interação dele com os outros sócios? Aí ele falou, entendi. Eu não mudo ninguém. Só que quando eu mudo, a interação com essas pessoas muda. E voltando para o estudo de caso que eu estava te falando, desse gerente de produção, coordenador de produção, ele mudou a interação com o chefe, o relacionamento deles mudou da água para o vinho. Você pode fazer isso também. Não desiste, cara. Na boa. A tua equipe depende de você ser melhor como líder. A sua família depende do seu salário, muitas vezes, e quanto melhor líder você for, mais você vai ser promovido. O erro número 4, não trabalhar na parte mais importante. O foco mais importante da liderança é você. Quanto mais você investe em você, mais você cresce, mais resultado você tem. Faz sentido? Então esse é o maior erro. E você precisa aprender a se autoliderar, você precisa ter uma visão para você. Se você não tem uma visão para você, qual que é a visão dos seus funcionários? Se você não sabe o que você quer para você, como é que você pode transmitir com paixão, com vontade, a direção da equipe? Fala sobre produtividade pessoal. Eu cansei de ter líderes executivos passarem pelos meus processos e falar, não tem tempo para nada. Eu libero 1, 2 dias na agenda do líder, do executivo assim. Eu já tive o depoimento de um executivo empresário que ele falou, eu não consegui fazer as coisas em uma semana. Hoje eu faço em um dia, eu tenho a semana livre. Esse é o poder de você saber priorizar. Esse é o poder de você falar não. Esse é o poder de você amputar aquelas pernas que não funcionam mais. Usando a analogia do que eu falei. Se você não tem um norte, você é um barco à deriva. Se você não tem um plano de carreira, dificilmente a carreira vai coincidentemente te apoiar para você crescer. Na verdade, tem 3 tipos de liderança. Primeira liderança é a liderança incompetente. Ela não entende que as pessoas são diferentes. Não é maldade. A pessoa não entende muito de perfis comportamentais, ela não entende de psicologia humana, ela encontrou a solução com um, ela multiplica essa solução para todo mundo e ela fala, caramba, funcionou com o Zezinho, por que não funciona com a Mariazinha? Mas funciona com a Janinha, por que não funciona com o Pedrinho? Falta essa competência
de lidar com pessoas. Então é incompetência. Eu estou falando, no fundo do meu coração, as pessoas elas não têm a oportunidade, elas não foram treinadas como líderes. Elas simplesmente chegaram lá. O segundo tipo de pessoas são as pessoas que sabem o que fazer. Elas já aprenderam, elas sabem que pessoa desse tipo tem um certo jeito, em certa condição faz isso, tem modelos, tem métodos para isso. Eu ensino vários métodos desse. Só que não fazem por preguiça. Ah, não me trabalha. Manda um e-mail para todo mundo, coloca tudo funcionar no WhatsApp num grupo, aí começa a estar usando, deixa quieto, eles que se arrumem. Pessoal, se você quer crescer na sua vida, você precisa desenvolver sua liderança. Se você quer ter uma carreira incrível, você precisa desenvolver sua liderança. E por tabela, você sabe que você precisa desenvolver sua liderança. E o terceiro grupo de líderes, que são as pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Elas entendem que a verdadeira liderança se faz 1 a 1. E esse é o erro número 5. Não liderar 1 a 1. Terceiro tipo de liderança é a liderança personalizada. Cara, essa liderança vale milhões. Significa que você sempre vai passar as informações para todo mundo, como você poderia passar para cada um em vez de passar para todo mundo? Não. Informação você passa dissolvida. Só que você faz o ajuste fino com cada um. E eu sei que tem pessoas aqui na live, pelo menos que se inscreveram, uma das mais de 600 pessoas que se inscreveram, que tem 200 pessoas direto, 100 pessoas direto, 70 pessoas direto. Cara, como é que se lidera personalizado? Não tem como. E é aí que você precisa entrar na elite da liderança. Quando você começa a treinar líderes. Quando você entra nesse jogo de treinar líderes, mesmo que as pessoas não tenham um cargo formal, mas você capacita essa pessoa, você desenvolve essas pessoas, você operacionaliza isso e você dá a possibilidade delas começarem a coordenar outras pessoas. Essas pessoas que têm orgulho e batem no peito. Cara, a coisa mais linda do mundo. Porque a pessoa ainda não tem um crachá de líder e chefe, mas você empoderou essa pessoa como supervisora. E no momento que ela é supervisora, mesmo que seja só de boca, ela começa a pensar de uma forma diferente. E no momento que ela assume a identidade, você não precisa cuidar de 100 pessoas diretamente. Você fala com 10 supervisores e cada um dos supervisores fala com 10 pessoas. Olha que bonito. Você percebe que não é trabalhar mais, não é fazer mais esforço, é o trabalho inteligente, é o esforço que faz sentido. Se você quer ser líder, você tem que saber que o seu melhor ainda está por vir quando você começar a pensar, mentalizar como líder estratégico. Em que você começa a formar coordenadores, mesmo que você não possa pagar mais. Cara, eu já vi líderes que pagava do bolso para recompensar coordenadores, porque a empresa não podia pagar. Você sabe qual era o resultado disso? O cara crescia, o liderado crescia, a empresa reconhecia, vinha a promoção, e mesmo que não tivesse lugar para essa pessoa crescer dessa empresa, essa pessoa era promovida e ia para uma outra empresa e crescia. Cara, isso é liderança. E se você tem muitas pessoas diretamente supervisionadas embaixo de você, o que você precisa fazer é criar uma escala, uma organização, uma estrutura. Cara, quando você faz isso é mágico, você vai ter tempo para fazer o que você quer. E você não vai treinar um por um, porque você cria uma escala, você treina 10 pessoas, você desenvolve essas 10 pessoas, a partir de vocês são coordenadores. Cara, foram 25 anos de experiência de liderança aqui no Brasil e no exterior. Trabalhei em multinacionais, eu me reportava diretamente a vice-presidente quando eu saí da empresa, meu último contato no ambiente corporativo. Eu trabalho com microempresas, com pequenas empresas, empresas de médio porte, já fiz processo de sucessão familiar. Eu posso garantir para você que eu poderia falar aqui por semanas, sem parar, passando aquilo que eu sei. Só que é impossível, isso aqui é uma hora e pouco, 1h30 de aula. Não dá para passar tudo que eu aprendi. E eu sei que você está cedendo, porque se você não tivesse cedendo, você não estaria aqui. Eu teria desistido do caminho. Mas isso aqui é só para líderes comprometidos. Para você ter uma carreira melhor, uma qualidade de vida, desenvolver sua comunicação com maestria, ter resultados extremos, mas incríveis, fora da reta. Existem duas coisas nesse mundo que você precisa dominar na parte da liderança. Duas coisas da liderança. E você vai ter um caminho, vou mostrar esse caminho de você ter, em 90 dias ou menos, comunicação efetiva, equipes engajadas e resultados extremos. O primeiro braço, a primeira parte, né, é comportamental. Essa parte comportamental, ela trabalha a autoliderança, de dentro para fora, borrachinha, lembra que eu mostrei? O elástico, de dentro para fora, autoliderança. Quais são os princípios universais da liderança? O que faz a liderança funcionar ou não? Lembra que eu falei que o que a gente não sabe, é muito maior? Se você não sabe quais são os princípios da liderança, você consegue liderar? Isso é a mentalidade da liderança. Não qualquer liderança, mas a liderança de elite. Você está no canal que se chama liderança de elite. E a liderança que eu falo de elite não é a liderança das elites, não é a liderança de riquinho. Você vai ter a comunicação efetiva, que você precisa, maestria no feedback, delegação fácil, lidando com conversas difíceis, que nem você vê o Guilherme falando. Você vai entender o que fazer e o que não fazer com uma equipe de alto desempenho. E o braço número 2, a parte número 2,
que é a outra metade, que sem isso você não consegue. Gestão de resultados. Uma visão incrível, metas, projeto, plano de ação, como é que você elimina a barreira, como é que você potencializa os recursos, como é que você garante os resultados. Porque eu falei hoje, você precisa de duas coisas. Eu falei cinco grandes erros. 2 grandes erros é não focar no resultado de hoje e não focar no resultado de amanhã. Como é que você garante o resultado? Cara, é sistema, é método. Depois que você aprende, cara, é só executar. Entendeu? É só executar. Como é que você acelera resultados? Cara, eu vou te ensinar. Gostaria de acelerar os resultados? 100% online. Área de membros na nuvem. Celular, tablet, laptop. 1 ano de acesso. Mais importante do que você pensar quanto você acha que custa, eu quero levar a sua consciência em relação do seu valor. Quanto vale 1 hora do seu trabalho? Quanto vale o sucesso da sua carreira? Quanto vale um aumento de 20%, 30% no seu salário? Cara, quanto que vale fins de semana em paz com a casa, em casa com a família? Então presta atenção. Se você fosse investir no MBA, o tempo de MBA, e quando você considera o tempo que você vai precisar dedicar no líder na prática, você vai dedicar 2% do tempo gasto de um MBA. Só 2%. Você vai ter que investir menos de 10% do valor financeiro de um MBA. Líder na prática, em resumo, você vai ter resultados extremos, com equipes engajadas e comunidade efetiva, em 90 dias ou menos. De 12 vezes de R$ 149, vai arredondar para cima, tá? R$ 150, ou à vista de 1.497, lembra que tem bônus e garantia, tá? Eu acho que você nunca viu essa garantia. Menos de R$ 5 por dia, ou um lanche do Burger King e McDonald's por semana. Esse é o investimento para você transformar a sua liderança, com a promessa de você ter uma comunicação efetiva, equipes engajadas e resultados extremos em 90 dias ou menos. E eu estou te dando aqui 4 masterclasses, além de 4 encontros online, em grupo ao vivo de mentoria mão na massa. Cara, muita gente fala, cara, mas esse programa aqui eu não dou conta de fazer. Cara, com isso aqui você vai dar conta, que é só você se organizar. Inteligência emocional para líderes, por quê? Porque a hora que você resolver esses problemas, você vai começar a ter resolução de outros problemas, você está se preparando para a próxima promoção. Nível de conflito e desafio vai ser maior. Como é que você constrói hábitos que funcionam? Se você quer mudar a vida, você cria um hábito e depois o hábito cria a sua vida. E agora, o que eu estou trazendo para você são 4 encontros online em grupo, ao vivo de mentoria comigo, networking com as pessoas que estão pensando exatamente como você. 2 garantias. Uma garantia, não é aquela garantia de 7 dias que você vê por aí, são garantia incondicional de 30 dias. São 2 garantias. A primeira garantia é incondicional, 30 dias. Você não tem pergunta nenhuma, saiu errado, é sem pergunta, no sistema, no e-mail, 100% de dinheiro de volta, simples assim, por qualquer razão. Simples, simples. Segunda garantia, garantia condicional de 90 dias. O que significa isso? Você vai fazer a sua parte, vai assistir as aulas, vai avaliar as aulas, vai responder as perguntas e exercícios. Cara, nada mais do que se espera de alguém que está aprendendo. Usar os scripts que eu forneci, porque eu forneço scripts específicos de como você faz uma coisa. Você seguiu, você fez, não teve resultados, em 90 dias, eu vou te dar 1 hora, 1 a 1 de consultoria com você. E aí eu vou criar um plano estratégico 100% personalizado, customizado para você. 1 a 1. Aí você vai ter mais 90 dias para implementar o que eu te falei. Se você fizer tudo que eu te falei, depois dos 90 dias, e ainda assim não tiver o resultado, eu vou te devolver todo o dinheiro que você pagou, cada centavo, e ainda vou te dar R$500. Cara, isso aqui só vai dar errado se você quiser que dê errado, porque se der errado, cara, você ainda vai ganhar 500 pratas. Sabe quantas vagas que vai ter para essa turma? Só 20. Lidernapratica.com. Só 20 vagas. É contigo? Eu fiz a minha parte, agora é com você, e eu vou dizer uma coisa, você tem 3 caminhos agora. Pode fingir que você não sabe o que você ouviu agora, que você aprendeu. Você pode querer desouvir, mas não é possível desouvir. É possível. Você foi transformado agora. Mas esse caminho que você tem de ignorar o que você viu agora é o que mantém as pessoas tá na média sempre, cara, de andar com aquela perna ruim que eu fiquei 13 anos, cara. E eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o momento certo de você mudar? É o momento que você escolhe mudar. Segunda escolha que tem, segundo caminho que você tem é aprende sozinho, faz o seu investimento, investe mais de 12 anos da sua vida para aprender, lê esse montão de livro que eu tenho, né, que eu li sozinho, batendo cabeça, errando pra caramba, levando pancada, sendo demitido. Cara, fui demitido, cara, mais de uma vez. E o terceiro caminho, meu cara, é o caminho inteligente. É o caminho mais rápido, é o caminho mais barato, é o caminho que você vai ter mais apoio, é um caminho que já foi trilhado antes, porque eu não aprendi só comigo, só com minhas bobagens, eu aprendi com tudo que eu estudei, que eu li, com os meus clientes, com os executivos que eu entrevistei, com os cursos que eu fiz, trabalhando diretamente com grandes executivos, empresários. Cara, é isso que você está pegando ali, uma bandeja de prata, por um valor simbólico. Isso é um valor simbólico. E eu volto a repetir, se você acha que não cabe no seu orçamento,
eu vou falar truco. Porque você tem um celular e você tem acesso à internet, no mínimo, para estar aqui. E com certeza você gasta muito mais do que R$35, R$36 por semana, R$40 com comida que você não precisaria gastar, que provavelmente é um sanduíche que não te faz bem. Você entende o que eu quero dizer? Então é uma escolha, cara. Você tem uma escolha. Eu trabalhei durante 4 anos no hospital, em que o diretor não aceitava que apontasse melhorias e que eu usava do poder por ser mal educado e tinha uma péssima gestão. Coisa que eu aprendi muito poderosa e vou compartilhar com você aqui. Quando as coisas são ruins, você pode continuar aceitando do jeito que a coisa tá. Sabe, você tem um sapato velho, só que ele aperta demais. Não importa quanto tempo você continua apertado de sapato. Então você continua com isso. Continuar e reclamando e continuar não reclamando. Continuar reclamando é a pior de todas as situações. Continuar não reclamando significa que você mudou sua mentalidade, você mudou como você pensa. Quando você muda o que você pensa, cara, é genial, né? Você muda o que você pensa e o mundo vai mudar. Você tem uma outra opção, você tem a opção de influenciar o meio para que o meio mude, o meio evolua. Essa é uma boa opção. E a outra opção que você tem, quando você não consegue nem mudar a sua mentalidade, nem consegue mudar o meio, é vazar. É que as pessoas mais inteligentes, elas fazem as duas coisas. Elas mudam dentro da cabeça delas e elas mudam a influência. Só que às vezes não funciona, às vezes a melhor coisa que tem que fazer é sair. Ótima pergunta. E quando você é líder, mas não se gosta muito de gente? Essencialmente, você precisa entender por que você não gosta de pessoas. E eu vou dizer por quê. Porque o ser humano, ele precisa de pessoas. Gente precisa de gente para crescer, para frutificar, para se desenvolver. O que eu recomendo, de coração, de carinho, é você olhar para dentro de você e pedir ajuda de profissionais, como terapeutas, psicólogos, tem até hipnólogos que fazem esse processo, bastante interessante, para descobrir por que você não gosta de pessoas. E aí o que normalmente essas pessoas fazem é que elas descobrem, na verdade, você descobre, que teve uma razão muito séria com pessoas que fez com que você se afaste das pessoas. Isso é triste. Você vai passar o resto da vida se escondendo das pessoas, vai passar o resto das vidas sofrendo, porque seres humanos precisam de seres humanos. Pessoas precisam de pessoas. A coisa mais poderosa que eu posso falar para você é, vai se cuidar, vai entender por que você não gosta de pessoas e vai pedir ajuda. Tá? Coordeno-se 30 pessoas diretas e 600 indiretas, meus parabéns. A minha sugestão é, se for possível para você, essas 30 pessoas diretas, você colocar algum nível de hierarquia, mesmo que seja temporário, porque 30 pessoas diretas é muita gente. Imagina, se você der meia hora por semana para cada uma dessas pessoas direta, para fazer a liderança personalizada, vão 15 horas. E aí o que acontece? Você vai ter que fazer semanalmente, quinzenalmente. E aí você acaba fazendo uma vez por mês. E aí depois você acaba não tendo esse contato. Você percebe facilmente o que significa ser um bom líder quando você lembra de um líder péssimo e um líder bom. O líder péssimo te fez se sentir muito mal. E o líder bom te fez se sentir muito bem. Pronto, esse é o caminho para você ter empatia e conexão com as pessoas. Porque o meu treinamento, eu recomendo mesmo para quem não é líder, tá? Porque o que você vai aprender de inteligência emocional, o que você vai aprender de trabalho em equipe, o que você vai aprender de conversa, o que você vai aprender de uma boa delegação e um bom feedback. Porque para sermos bons líderes, primeiro a gente precisa aprender a sermos bons liderados. E quando um líder delega para a gente de uma maneira torta, uma maneira ruim, cara, qual que é o grande problema de alguém liderando de uma maneira torta, uma maneira ruim? Cara, aquela bola quadrada. E aí, se você recebe tantas bolas quadradas, quando você for líder, você vai passar a bola quadrada para baixo, você percebe? Cara, não é justo com as outras pessoas. E eu sei que você tá uma pessoa super bem intencionada. Então, minha sugestão, cara, se prepara para a liderança antes que ela chegue. Muita gente fala, eu vou estudar liderança quando eu for líder. Cara, já tá tarde. Porque você não precisa de cargo, você não precisa de crachá para liderar. Liderança é um processo de influência social para você maximizar o esforço dos outros a fim de atingir um objetivo. É um processo de influência social para maximizar o esforço dos outros a fim de atingir o objetivo. O que significa que não tem cargo aí. Se você consegue influenciar as pessoas à sua volta, é uma microsociedade, a usar a energia, o tempo e o dinheiro delas de uma forma inteligente, maximizar esse esforço para um objetivo, você está liderando. Esse é o segredo de você liderar para cima, esse é o segredo de você liderar para baixo, esse é a liderança por influência, essa é a liderança mais poderosa que você pode imaginar e pode ter. Qual dose de tempo diário atualmente devo dedicar hoje para os resultados do futuro e não desviar o foco do resultado de hoje? De 60% a 80% no estratégico. Estratégico é resultado do futuro. Como líder de primeira linha, em que você não tem líderes abaixo de você, a sua meta é ser líder de líderes. E para que isso aconteça, você vai precisar investir aí de 20% a 30% da sua semana no estratégico. O que significa? Você tem uma semana de 40 horas, tá? Não vou contar uma piada para ninguém, né? Quem trabalha 40 horas? Vamos fazer uma semana de 50 horas, né? Trabalha um pouco no sábado, um pouquinho nas noites, vamos lá, umas 50 horas. Cara, é 10 horas na semana, cara. 10 horas na semana. O mínimo, pra você começar a cuidar do futuro. Agora, treinar a sua equipe é estratégico.
Melhorar a sua equipe é estratégico. Melhorar processos é estratégico. Tudo que significa melhorar, antecipar, gastar menos dinheiro, ganhar mais, gastar menos energia, preparar, treinar, é estratégico. Tá? É claro que você pode fazer essa divisão de tempo, mais estratégico, menos estratégico, mas eu recomendaria de 20% a 30% você estar na primeira linha. Quando você está num segundo nível, em que você lidera líderes, aí eu diria que você deveria estar entre 30% e 50%. E daí para cima, cara, é de 50% a 80%. Percebe? Porque quanto mais níveis gerenciais que você tem abaixo de você, maior é o seu nível de abstração. E se maior é o nível de abstração, mais estratégico você tem que ser. Ah, tem uma pergunta aqui da Elaine. Passei batida aqui, desculpa. Elaine Maria, e quando você treina um funcionário e ele começa a te passar a perna, valeu a pena ensinar tudo para o funcionário? Valeu. Eu vou explicar por quê. Se você acha que é caro você ensinar um funcionário e o funcionário te promover, ser promovido ou ser deslocado, é muito mais caro você não treinar os seus funcionários. É melhor você treinar pessoas que são excelentes para que eventualmente uma ou outra vá embora, do que você ter uma equipe medíocre. Isso é muito caro. Contrate rápido e mande embora ainda mais rápido. Mandar rápido não significa fazer um trabalho incompetente de contratação. O que eu digo quando eu digo contratar rápido, significa que você tem que ter uma estrutura recorrente de contratação, de aquisição, pessoas que você consegue acionar o mais rápido possível. Porque enquanto você percebeu que tem uma demanda e você não contrata, cara, você está sobrecarregado de trabalho, alguém está entrando no operacional que devia estar no tático, alguém do tático deveria estar no estratégico, está no tático. E aí você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você está frustrando, você está gerando estresse. Então a contratação precisa ser rápida. Só que no momento que você percebeu que a pessoa, por mais que ela parecia linda e maravilhosa, que se encaixava no perfil da equipe, no clima, na cultura organizacional, não está performando, cara, vaza. É por isso que eu digo, se você tem uma estrutura de contratação rápida, mande embora ainda mais rapidamente. Porque, e o que é muito rapidamente? Cara, de 1 a 3 meses. Se você contrata uma pessoa para ser medíocre, você vai precisar de 6 meses para descobrir se essa pessoa vale a pena. Cara, porque tem 6 meses hoje. Se você contrata uma pessoa para ser top performer, alta performance, em 1 mês, em 1 semana você sabe.